posição que eu tomo? O que eu faço? Eu vou usar máscara até quando? O que eu faço? Será que realmente as aulas presenciais vão voltar? O que eu faço? Será que eu vou conseguir sair do meu trabalho de casa ou de uma escala, um dia na empresa, outro dia em casa? O que eu faço? O que eu faço? E essa pergunta, ela é uma pergunta muito comum. Sabe quando? Em tempos de incerteza. E, na verdade, vocês vão ver, não fica com medo, não. Eu não estou aqui para trazer nenhuma mensagem de tristeza, nem de negativismo. Não, de maneira alguma. A gente vai chegar lá. Vocês vão ver isso. Mas nós não podemos negar a realidade. Né? A fé, ela não nega a realidade, ela crê acima da realidade. E nós não podemos negar que nós estamos vivendo um tempo de incertezas. Uma virada de ano de incertezas. E em tempos de incerteza, eu gostaria de mostrar para vocês, né, bater esse papo e apresentar 3 pontos que fazem com que a gente passe por esses períodos e passe bem. Não passe assim se arrastando, não, mas passe bem, passe com vitória, porque o que o nosso Deus tem para a gente é vitória. Em tempos de incerteza ou tempos de certeza, o que Ele tem para você é vitória. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é imutável. Porque a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, independente se estamos em tempos de incerteza ou tempos de certeza. Então, a nossa confiança tem que estar nele. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em tempos de incerteza é isso aqui, é o que eu chamo de princípio da perspectiva. Que eu botei entre parênteses ali, alinhe a sua visão. Mas, Lília, o que é isso? Como assim? Alinhe a sua visão? O que é isso? Olha o que diz em Efésios 1:20. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez assentar-se no lugar de honra no céu, a mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Gente, olha só, isso aqui, se a gente só lesse isso, a gente já podia ir embora. Porque isso aqui está relatando o total poder que o nosso Deus tem, que o nosso Senhor tem, o poder que Jesus tem e que nunca vai perder. Ele está assentado à direita de Deus, acima de toda a potestade, acima de todas as coisas. O domínio, a honra, o poder está nas suas mãos. Então, isso tem que trazer segurança para a gente. A gente tem que crer nisso. Olha, isso é real. Eu me lembro da última vez que eu preguei aqui, eu falei um versículo lá de Isaías, em que Isaías estava falando assim, olha, no ano em que o rei Uzias morreu, ou seja, no ano que tinha morte, que tinha dor, aí falava assim, eu também vi o Senhor assentado no trono. A gente tem que aprender isso, queridos. Que mesmo em tempos de incerteza, eu não tenho que ficar olhando só para as incertezas e deixar com que essas incertezas me guiem, porque na verdade elas não vão me guiar, elas vão me paralisar. Mas eu tenho que olhar para o meu Senhor, que está sentado no trono e não perde, Ele não sai dessa posição. Então, ou seja, se Ele está no trono acima ali como ele está falando, de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio, Ele está vendo lá do alto. Ele está vendo do alto. A visão dele está de cima. A visão dele não está aqui, no raso não, está lá do alto. E quando a gente está no alto, a gente enxerga melhor. Porque a gente vê por uma outra perspectiva. A gente vê de cima. Sabe por que é importante isso? Porque quando o teu Deus, Ele está olhando do alto, quando você entende isso, você sabe o seguinte, que você pode estar vendo apenas um lado da história, mas Ele já está vendo a história toda. Você pode crer que você pode estar vendo apenas uma montanha, mas Ele está vendo acima da montanha.
Você pode, de repente, ver que, assim, eu só estou vendo a sexta-feira, a crucificação, a dor, a tristeza, mas ele já está vendo a tumba vazia, ele já está vendo Cristo ressuscitado, ele já está vendo, assim, a ressurreição lá no domingo de manhã. Ele está vendo de cima. E isso tem que trazer segurança e esperança para a gente. Mas se não bastasse, só se ficasse só nisso aí já estava bom. Mas não, tem mais, gente, tem mais. Olha só, o que diz em Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está em Cristo, se você creu na obra redentora, se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, espiritualmente falando, você está assentado com Ele. Você está ali do ladinho dEle. Humanamente, naturalmente, nós estamos aqui, mas isso é uma posição espiritual, que você não tem que fazer nada para conquistar. Não, deixa eu ver, se eu for domingo de manhã e de noite à igreja, se eu der tanto de dízimo, se eu fizer isso, aí de repente eu consigo. Não! Espiritualmente, você já está assentado. Sabe por quê? Porque essa é uma posição que Cristo já conquistou para você. Então, o que você tem que fazer, sabe o que é? É alinhar a sua visão com a visão dele. Porque você já está assentado com ele. Está do lado dele. Ou seja, se você está do lado dele, acima de toda a potestade, acima de tudo, você também está vendo lá do alto. Você também tem a mesma capacidade que ele de enxergar do alto as circunstâncias que acontecem na sua vida. Então, você também já tem o potencialmente, para enxergar que quando você vê que o inimigo vem para te atacar, para tentar te destruir, para tentar te paralisar, você está vendo lá de cima, então você vê que, olha só, ele está vendo, só que o que ele está querendo intentar contra mim, o meu Deus vai transformar isso em bênção, e ele vai usar isso que ele está tentando me destruir, para me desenvolver e me fazer chegar aos propósitos que ele tem para a minha vida. Você quer um exemplo disso? Lembra de José, eu ia falar outro personagem, de José do Egito? Quando ele estava ali naquela prisão, vendido como escravo, naquela prisão, ou seja, um cenário completamente de destruição. Mas o que o Senhor fez? Ele usou aquela prisão, ele usou aquela condição de escravidão para que aquilo fosse a passarela para que ele chegasse no palácio, querido. Quando os israelitas estavam ali rodeando as muralhas de Jericó, aquelas muralhas eram consideradas intransponíveis. Não, ninguém consegue destruir. Elas são intransponíveis. Elas eram muito, muito fortes. E quando eles estavam ali, seguiram a direção de Deus e tocou a trombeta, depois no 7º dia deram aquele grito e aquelas muralhas vieram ao chão. Sabe o que aconteceu? Aquelas muralhas que eram intransponíveis aos olhos humanos, elas se tornaram, caíram assim como escombros. E tem uma versão da Bíblia que fala o seguinte, que os israelitas, eles subiram através daqueles escombros, que antes, minutos antes, eram aquela fortaleza intransponível. Ou seja, aquela fortaleza intransponível, aquela muralha intransponível, se tornou, sabe o quê? Se tornou o patamar para que o Senhor levasse aqueles israelitas e eles conquistassem o que Deus tinha falado que eles iam conquistar. Então é isso que você tem que crer. Que não interessa o cenário que está se apresentando. O teu Deus, Ele é maior para transformar todas as coisas e te fazer caminhar em vitória. A espada que Golias chegou e falou, olha só, Davi, hoje eu vou te destruir, hoje eu vou acabar contigo. Foi a espada que Davi tirou da bainha de Golias, o matou e cortou a sua cabeça. Aquilo que iria trazer destruição foi o que Deus usou para desenvolver e cumprir propósitos dele na vida dessas pessoas que eu falei. E da mesma forma é na tua vida, queridos. Porque o nosso Deus, Ele é fiel.
Ele é o mesmo, Ele não muda. E sabe o que acontece quando você alinha os teus pensamentos com os pensamentos de Deus, com a visão de Deus? As pessoas que estão ao seu redor muitas vezes ficam assim, pasmas. Ficam surpresas, ficam assim, sem saber o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque elas olham assim, peraí, como que em tempos de incerteza, em tempos de dificuldade, em tempos de tribulação, como que esse meu irmão, ele está cantando, ele está rindo, ele está feliz, como é que ele está fazendo isso? Não é possível isso acontecer. É possível sim, quando a tua visão está alinhada com a visão do teu Deus. Sabe por quê? Porque quando ela está alinhada, como eu falei, você está olhando por cima e você já está vendo lá na frente a vitória que o Senhor, teu Deus, está te apresentando. Então, olha o que quer dizer esse princípio. Onde você senta, determina o que você vê. E o que você vê, determina o que você faz. Às vezes, eu estou enxergando uma coisa e você não está enxergando. Ou vice-versa, você está enxergando e eu não estou enxergando. Sabe por quê? Não é porque essas coisas não existam, é porque nós não estamos assentados no mesmo lugar, na mesma posição. Querido, se lembra de Lázaro? Lázaro, quando tinha morrido, né, passado 4 dias, chegou lá Jesus, você estivesse aqui antes, ele não teria morrido. Ai, Jesus, e no fundo tinha uma reclamaçãozinha, por que você não veio antes? E não sei o quê, mas Jesus, e as pessoas estavam ali, Jesus, por que você não veio? Por que você fez isso? E Jesus virou e falou assim, tipo assim, né, por que vocês estão assim? Estão estressados? Ele não falou assim, né, essa é a minha linguagem. Por que vocês estão assim? Lázaro só está dormindo. Jesus, como assim Lázaro está dormindo? Ele está morto há 4 dias. Sabe por quê, queridos? Porque aquelas pessoas e Jesus estavam olhando para a mesma coisa, mas não estavam enxergando, não estavam vendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque não estavam sentados na mesma posição. E quando Jesus foi, enquanto elas estavam achando depois que Jesus tinha ressuscitado, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus simplesmente na cabeça dele, assim, só acordei ele de uma soneca. Porque ele estava olhando lá de cima. E muitas vezes, nós na nossa vida, nós achamos que Deus não está agindo como Ele, entre aspas, né, segundo os nossos pensamentos, Ele deveria agir, ou Ele não está fazendo o que Ele deveria estar fazendo, e a gente fica assim, por que Deus não age? Por que Deus não faz? Por que eu estou falando isso para mim? Porque eu também faço isso. Por que Deus está demorando? Sabe por que muitas vezes nós fazemos esses questionamentos para nós mesmos e para Deus? Porque nós não estamos vendo o que Ele está vendo. Sabe por quê? Porque aonde você senta determina o que você vê. E o que você vê determina o que você faz. Tenha isso, tenha essa certeza. Deixa eu contar algo para vocês. Agora em fevereiro, vão fazer 2 anos que a minha mãe faleceu. E na época, né, há 2 anos atrás, né, quase 2 anos, né, uns 2 meses depois que ela tinha falecido, eu estava em casa sozinha e me deu uma saudade e eu chorei muito de saudade. E não tem nada de errado nisso, né? O luto é para ser vivido e tem que ser vivido. E aí, enquanto eu estava ali chorando de saudade, porque eu sabia que ela tinha sido salva, estava com Cristo, era saudade, pura saudade. Eu me lembro que eu comecei a falar, puxa, Senhor, por que ela morreu? Eu sei que ela era idosa, eu sei que ela tinha 87 anos, eu sei disso. Mas eu sei que ela era completamente lúcida, tinha uma sede de viver, adorava, quem é aqui da igreja conhecia, adorava viver, tinha um prazer enorme na vida, participava de tudo. Às vezes eu tinha que chegar para ela, mãe, menos, porque ela deixasse, ela queria estar em todas, da geração vida ao espaço sênior. E eu comecei, por que, Senhor? Ela tinha tanto anseio de esperar o casamento do neto.
Isso era tão forte para ela. Ela falava que ela tinha uma pena de um dia morrer porque ela ia perder as festas, ia perder os salgadinhos e os refrigerantes. Ela falava isso. E eu comecei a colocar isso para Deus, enquanto eu estava sentindo aquela saudade. E, gente, Ele ministrou no meu coração ali, de uma forma tremenda. E foi exatamente assim. Ele chegou e falou: Lilian, muda a tua perspectiva. Ao invés de você ficar me perguntando por que, Senhor, que ela já morreu? Por que ela morreu? Por que se ela queria tanto viver, por que ela morreu? Muda isso e começa a pensar da seguinte forma, de que ela já está desfrutando de tudo aquilo que ela sempre creu e de que ela pregou a vida toda. E ainda tem mais, o Senhor ministrou mais, falou assim, tem mais, Lilian, que é também tudo aquilo que você crê e que você também prega para as pessoas. Ela já está desfrutando. Ou seja, gente, a situação mudou? Não. Ela ressuscitou? Não. Eu continuei com saudade? Continuei. Mas o meu coração se encheu de alegria. Porque naquele momento, quando o Senhor ministrou isso no meu coração, eu alinhei os meus pensamentos, a minha visão com a dele. Falei assim, é verdade. Ela agora não tem mais que lutar, não sente mais dor, não luta mais, não resiste mais o inimigo, não tem que fazer mais nada, só desfrutar de tudo aquilo que ela sempre creu. Então, queridos, vamos alinhar a nossa visão. Sabe por quê? Porque se a gente não fizer isso, sabe que momentos ou períodos de incerteza eles trazem? Eles trazem ansiedade. Eles têm o potencial para trazer ansiedade. E muitas vezes essa ansiedade que vem gerada nos nossos sentimentos faz com que nós tomemos decisões e tenhamos posturas de uma forma impulsiva, ou seja, à frente de Deus, antes de Deus chegar e falar, não é isso, não é por aí, e a gente age. Você quer um exemplo? Você lembra lá de Abraão, pai da fé, tinha recebido aquela palavra maravilhosa. Ele e Sara, seriam pais já numa idade muito avançada e estavam ali esperando, e o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e o tempo passando e não acontecia, e isso aí foi gerando, de repente, uma ansiedade. Sara teve uma ideia. Olha só, Abraão, vai ali e tem um relacionamento com a minha serva, Agar, e vai nascer um filho, e olha aí, o filho da promessa. Mas não foi isso que Deus tinha falado. E houve esse relacionamento. Realmente nasceu uma criança, o Ismael. E sabe o que Ismael representa? Fruto da impulsividade. Abraão deixou de receber a promessa dele? Não. Mas problemas aconteceram decorrentes disso. E que trouxeram situações mais difíceis, ficou mais complicado. Por quê? Fruto da ansiedade. E muitas vezes essa ansiedade na nossa vida, ela é gerada porque nós não estamos alinhando a nossa visão com a visão de Deus. Esse é o primeiro ponto. Não abra mão de alinhar a sua visão à visão de Deus. Segunda coisa, que antes de eu apresentar esse segundo ponto, deixa eu te falar sobre um personagem que é muito conhecido no nosso meio, que é Jó. E para ilustrar esse segundo ponto, eu vou usar esse personagem, Jó. E lá... Cadê? Ué, por que não foi? Está ligado aqui, gente. Passa aí para mim, por favor. Deixa eu tentar de novo. Foi. É aqui, né? Aqui. Olha só. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Ou seja, se a gente olha para o retrato de Jó, a gente fala assim, nossa, ele fazia tudo certinho, procurava fazer tudo certo, né?
Era um homem íntegro, um homem justo, um homem que temia Deus e se esforçava para não fazer o mal. Ou seja, ele estava ali querendo viver em retidão, querendo estar ali vivendo para Deus, completamente rendido ao Senhor. E a gente continua. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: estive rodeando a terra, passeando por ela. Eu dei uma passeada ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Natal, Rio Grande do Sul, Estados Unidos, Suécia, Japão, China. Eu estive rodeando a terra. E como a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir, provavelmente ele foi rodeando a terra e fazendo uma bagunça na vida das pessoas. Rodeando a terra. E continua. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Gente, vou ser sincera para vocês, se eu fosse Jó, eu ia falar assim: espera aí, Deus, espera aí. Obrigada porque você está me elogiando, mas espera um pouquinho. Você vai falar para mim, para Satanás, vai me elogiar para ele vir me perturbar, me deixa quieto. Tem outras pessoas. Mas Deus continuou, reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que... E aí Satanás respondeu, falou para Deus: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Queridos, vamos dar uma pausa aqui. Primeira coisa, Deus estava elogiando Jó assim, direto, claramente. A Bíblia não poupa elogios. O escritor deixou claro ali, que ele era um homem que estava sendo honrado ali diante de Deus. E pelo que falou, um homem íntegro, reto, que procurava se afastar do mal, justamente era um cenário para, poxa, coisas ruins não vão acontecer para esse homem. Tempos de incerteza não vão acontecer para esse homem. Olha só, ele é íntegro, ele é reto, ele se afasta do mal. Não tem como vir tempos de incerteza. Mas quando a gente lê, e eu queria que vocês prestassem atenção nesse versículo aqui agora. Quando a gente lê esse versículo, que o próprio Satanás falou, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Queridos, vão para agora e presta atenção nisso. Não foi Deus que falou para Satanás: eu coloquei uma cerca ao redor de Jó, da família dele, de tudo que ele tem. Não foi Deus que falou isso. Foi o próprio Satanás que falou: olha, acaso você, Deus, não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Ou seja, o que isso mostra para a gente, queridos? Que em outras ocasiões, Satanás já tinha tentado atingir Jó, mas não tinha conseguido, porque tinha uma cerca de proteção de Deus ali na vida dele. E deixa eu te falar uma coisa: o teu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa cerca que ele colocou ao redor de Jó é a mesma cerca que ele coloca ao redor da tua vida, ao redor da tua família, para proteger vocês e impedir que dardos inflamados do diabo ataquem vocês. Queridos, a gente tem que crer nisso. E tem que entender, sabe por quê? Porque quantas vezes a gente reclama quando a gente está passando algum momento difícil, mas a gente não tem ideia de quantos outros nós fomos livres, quantos livramentos nós tivemos por causa da cerca de proteção que o nosso Deus colocou ao redor de nós. E a gente tem que parar para analisar e glorificar muito ao nosso Deus, queridos.
Sabe por quê? Porque quantas vezes nós estamos acostumados, e não tem nada de errado nisso, em somente louvar a Deus pelas bênçãos que nós recebemos. E não tem, de novo, não tem nada de errado nisso. Mas quantas vezes a gente só agradece a Deus pelas bênçãos recebidas e esquece de agradecer a Ele pelos livramentos que Ele nos deu e que a gente nem ficou sabendo, por causa da cerca que tem ao teu redor. Creia nisso. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Creia nisso. De repente você está nesse momento passando por alguma situação, a gente está entrando, como eu falei, num ano de incertezas, mas creia que muito mais livramento o Senhor já te deu. Ao longo desse ano, quantos de nós reclamamos o tempo todo? Ai, eu não aguento essa máscara. E é ruim mesmo. Eu não aguento essa máscara. Ai, que pena, que falta da aglomeração. Gente, eu também estou com saudade. Adoro uma aglomeração. Que falta da aglomeração. Ai, que falta disso. Ai, que... E reclamando. Mas quantos aqui, eu não sei quantos aqui não tiveram coronavírus? E não pararam para agradecer, porque esse vírus tentou te atingir, mas a cerca que estava ao teu redor não permitiu. Mas tem outro lado também. Há um mês atrás, hoje é dia 3, há um mês atrás, exatamente, eu comecei com sintomas do coronavírus e tive o coronavírus confirmado, detectado, mas fica todo mundo tranquilo, tá? Completamente liberado, já cheia de anticorpos, então está tudo certo. E aí, aquele tempo de isolamento, foi um tempo em que Deus ministrou muito no meu coração, sabe por quê? Ele veio, sim, com a permissão de Deus. Não é Deus que colocou, não. Ele permitiu. E sabe o que o Senhor falou para mim naqueles dias de isolamento? Olha só, eu permiti isso em você para te manter 15 dias assim, isolada, porque eu queria falar contigo. E Ele ministrou coisas no meu coração para um novo tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu passei por isso, eu tive cansaço, ainda tenho um pouquinho de cansaço, ainda estou sem olfato, o paladar está começando a voltar. Mas, gente, eu vi a cerca do Senhor ao meu redor. Porque ao longo daqueles 15 dias em que eu estava em isolamento, a minha filha também teve, junto comigo, a menor do isolado. Durante aquele período, eu fui vendo pelo WhatsApp várias notícias de pessoas que tinham tido, numa proporção muito mais grave, e falecimentos, e pessoas entubadas, e pessoas assim. E eu, o tempo todo, a minha saturação, 98, 99, 98, 99, o tempo todo. Então, eu não podia nunca abrir os meus lábios para reclamar. Ai, Deus, quem é você que deixou acontecer? Não, eu tinha que glorificar o Senhor. Obrigada, Senhor. Isso aqui chegou. Aconteceu porque eu estou aqui nesse mundo e vem sol e chuva sobre justos e injustos. Mas obrigada, Senhor, porque eu estou vendo a Tua mão sobre a minha vida. E eu estou aqui completamente restaurada, porque a cura já me pertencia e houve a manifestação. Mas, queridos, olha só, não esqueça disso. Não abra mão da tua fidelidade com Deus, porque você viu o que Satanás falou ali para Deus. Olha só, Jó só está com você, Deus. Não é porque ele te ama, não. Ele só está com você porque você abençoa ele em tudo. Você dá riqueza, você dá dinheiro, você faz isso, você faz aquilo. Então, por isso que ele está com você. Não abra mão. Não abra mão. Não caia na cilada do diabo. Sabe por quê? Porque depois disso aqui, ali veio... deixa eu ver aqui. Depois disso tudo, a palavra diz que o Senhor permitiu que Satanás tocasse em várias coisas na vida de Jó. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu as coisas materiais. Depois Satanás voltou e ele perdeu, teve problemas de saúde. E o Senhor só falou, olha, você só não vai tirar a vida dele. E foi um problema em cima do outro. Um problema em cima do outro. E quantas vezes isso acontece com a gente?
Parece que às vezes, em tempos de incerteza, vem um monte de coisa, uma atrás da outra. Vem assim, a gente é bombardeado literalmente de todos os lados. Sabe por quê? Porque Satanás quer fazer isso igual que ele fez com Jó. Sabe para quê? Porque ele quer que você abra mão do teu comprometimento com Deus. Ele quer que você abra mão. Primeira coisa, que é o segundo ponto. E aí é o que eu falo para você. Não abra mão da sua essência. Ele quer te atacar em tempos de incerteza para que você deixe de ser quem você é. Ele quer que a sua essência seja mudada. E deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, Ele sabe que se você está em Cristo e que você é nova criatura, Ele sabe que Ele não consegue mudar essa essência, porque você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus. Mas Ele quer fazer, sabe o quê? Que você não ande como uma nova criatura. Que você tenha a essência de Deus dentro de você, nova criatura, mas que você ande como qualquer pessoa que ainda não conhece o amor de Deus e que ainda não tem a direção do Espírito Santo. Então, não abra mão da sua essência. Deixa eu te falar uma coisa, a força da nova criatura, guarda isso. Não está apenas em saber que ela é uma nova criatura, mas está em andar como uma nova criatura. Mas Lilian, como eu vou fazer isso? Eu sou jovem. Queridos, olha só, isso não tem idade. Não tem idade. Sabe por quê? Seja você um adolescente, seja você jovem, seja você um adulto. A graça do Senhor te capacita para caminhar por esse mundo em vitória e te fazer vencer barreiras sobre barreiras e te fazer caminhar acima dos problemas ou acima de qualquer outra coisa. É a graça do Senhor que te capacita. Não abra mão. Não abra mão. Segunda coisa, não abra mão dos seus princípios. É isso que Ele quer. Quando Ele quer te atacar em tempos de incerteza, como Ele fez com Jó, Ele quer que você abra mão dos seus princípios. E o que são princípios? São conjuntos de regras, valores, em que a gente faz. E Ele quer que você deixe de fazer o que você faz. Ele quer que seus princípios sejam quebrados. Não vale a pena. Não vale a pena estar aqui com Deus. Não vale a pena, não. Isso aqui é muito chato. Isso aqui não vale a pena andar em retidão. Não vale a pena não mentir. Não vale a pena ter um namoro sadio. Não vale a pena. Não vale a pena. Queridos, vale a pena sim. Sabe por quê? Porque Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele poderia ter falado assim, não vale a pena. Aquelas pessoas ali nem estão aí para mim, não vale a pena. Mas não foi isso que Ele fez. Ele foi até o final por amor a você. Ele enfrentou tudo por amor a você. Então, vale a pena, não abra mão dos teus princípios. Até sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, vai justamente te levar para esse local da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus não é boa para Ele, a vontade já é dEle, ela é boa para nós. Mas o Senhor, Ele não nos obriga. Ele deixa a gente escolher. E a terceira coisa, Ele quer que você abra mão, e eu te digo, não abra mão da sua fé. Ou seja, Satanás quer que você deixe, quer que a sua fé seja abalada. Ele quer que você deixe de crer no que você crê. Sabe por quê? Porque quando você deixa de crer no que você crê, e vamos trazer aqui para a gente, quando você deixa de crer na palavra, no que o teu Deus diz, tem dito, você perde, desalinha a tua visão com Ele, e você começa a andar fora dos propósitos de Deus. E isso só vai te afastando de uma comunhão, só vai te afastando de estar experimentando o melhor dele para você. Então, queridos, não abra mão, não interessa de novo a sua idade, não abra mão da sua essência, dos seus princípios e da sua fé. Se o momento está difícil, se o momento é de incerteza, se você está sendo bombardeado de todos os lados, se de repente você está se sentindo fraco, está lá quase caindo, ou até caiu, deixa eu te falar uma coisa,
caia, sinta-se fraco, porque o Senhor é quem te fortalece. Quando você está fraco, aí é que você está forte. Mesmo que você caia, deixa eu te falar uma coisa, você cai, mas você cai e leva junto com você a tua essência, os teus princípios ou a tua fé. Não abra mão disso. Não abra mão. Sabe por quê? Porque o Senhor não vai te deixar prostrado, Ele não vai te deixar caído, Ele está contigo o tempo todo. Ele diz, eu sou aquele que te fortalece, eu sou aquele que voa à tua frente, eu sou aquele que sou capaz de transformar o mal em bem, eu sou aquele e que te digo, arma nenhuma forjada contra ti prosperará. Então, mesmo que você caia, não abra mão da sua essência, dos seus princípios e da sua fé. E deixa eu te falar mais, porque quando você se levantar, você vai levantar e vai trazer junto com você a sua essência, os seus princípios e a sua fé. E o diabo vai ficar desesperado, porque ele que pensou assim, olha só o que eu estou fazendo, olha só o que eu estou fazendo, estou deixando ele perdidinho, bombardeado de todos os lados. Agora ele abre mão de um desses 3 pontos ou até dos 3. Agora ele abre, olha lá, está lá prostradinho. Mas quando ele vê que você se levanta e levanta com tudo junto, ele fica desesperado, porque quando ele te ataca, ele pensa assim, olha só, aquela pessoa ali, ele não vai mais fazer pelos outros o que ele fazia, não. Olha como ele foi ferido, ele foi traído, ele foi humilhado, ele não vai fazer, não. Não, ele não vai mais andar com Deus na integridade, não, porque, olha só, as pessoas estão debochando dele, ele não vai mais fazer isso, não. Olha só, ele vai abrir, ele pode até levantar, mas ele não vai andar mais em fé como ele andava. E quando você, o Espírito Santo, pega e te levanta, e você levanta com os teus princípios, com a tua essência, com a tua fé, ninguém te para. E os propósitos de Deus se cumprem na tua vida, o céu te honra e você vive aquilo para qual Deus te chamou para viver. Então não abra mão, sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, querido, você lembra lá da cerca? Aquela cerca que estava lá? Que o próprio Satanás falou, tem uma cerca. Deixa eu te falar uma coisa, não abra mão. Porque muitos na tua casa, muitos na tua família, nem sabem, às vezes debocham de você, às vezes falam mal, mas nem sabem que estão sendo beneficiados por essa cerca que o Senhor colocou ao redor da sua vida, da sua família, por causa da tua fidelidade com Deus. Então, não abra mão, não abra mão. Deixa o Senhor te honrar, deixa Ele, porque Ele que te fortalece. E o último ponto que a gente viu, a palavra diz que Jó passou por isso tudo. E que teve um momento em que ele ouviu todas aquelas coisas acontecendo, né? E a palavra diz que em nenhum momento Jó culpou a Deus de nada. E diz aqui, olha, ao ouvir isso, quando ele estava ouvindo, morreu o filho, morreu um monte de coisa, Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração, queridos. Então, adore ao Senhor em tempos de incerteza. Não espera a batalha estar vencida para você agradecer e louvar e exaltar o teu Deus, não. Exalte desde agora, porque Ele já é mais que vencedor, Jesus já venceu, já te faz mais do que vencedor, então não espere. Olha aqui o que falou assim, que Jó, ele estava cheio de tristeza, ele rasgou o manto, ele rapou a cabeça em sinal de tristeza, de profunda dor. Ele não negou a realidade do que ele estava acontecendo. Ele não fez isso, mas ele decidiu, mesmo em tempos de incerteza, mesmo em tempos de dor, mesmo em tempos de dúvida, ele decidiu adorar ao Senhor. E sabe por que isso é importante? Isso é uma chave espiritual para a nossa vida. Porque quando a gente adora o Senhor, a gente faz uma mudança de posicionamento. Eu tiro o meu foco do problema. Eu não nego a realidade, mas eu tiro o meu foco do problema.
Eu tiro o foco dos meus olhos, que só estou vendo dor, só estou vendo incerteza, e eu coloco o meu foco em Deus. Eu olho para Ele, eu transfiro todo aquele foco que poderia me desestabilizar, eu transfiro para Ele, eu coloco o meu foco nele, que me dá segurança, que me dá certeza, que me mostra o caminho que eu devo andar, eu ponho o foco nele, em que através da sua graça e do seu amor me enche. Não é isso que Paulo fala para a gente fazer? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A gente, quando começa a louvar, a gente pega tudo aquilo que estava acumulado ali, querendo trazer medo, querendo trazer ansiedade, e a gente está colocando diante de Deus, a gente está colocando e deixando, Senhor, carrega para mim, porque eu não consigo, eu não posso, e a consequência é a paz do Senhor, mesmo em tempos de incerteza. Então, adore ao Senhor. Não abra mão disso. Não espere ficar tudo bem. Mas saiba que o teu Deus, Ele é maior do que todas as coisas. E, para terminar, tenha esperança. Tenha esperança. Em tempos de incerteza, tenha esperança. E esperança, queridos, não é como a esperança bíblica. Ela é diferente da esperança do mundo. No mundo, a esperança, né, como se diz, é a última que morre. Mas morre. Porque se ela é a última a morrer, ela morre. Ela acaba, ela até demora. Porque é a última. De repente, se a fila estiver grande, né, mas ela morre. A esperança bíblica, ela é uma expectativa como que é? É uma expectativa confiante de que Deus vai realizar o que Ele prometeu. Isso não lembra fé? Fé é a certeza. Só que se eu tenho uma esperança confiante, é porque eu estou esperando em alguém em quem eu não preciso duvidar. Em alguém que eu tenha certeza de que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Tenha esperança. Olha o que Jó falou lá no capítulo 42. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Jó, depois que passou por todo aquele momento difícil, que foi bombardeado de todos os lados, que teve que, assim, sabe, foi bombardeado para que ele abrisse mão da sua essência, dos seus princípios e da sua fé. Depois disso tudo, ele chega e fala assim: Senhor, olha, eu fazia tudo certo, mas eu não tinha esse relacionamento. Eu fazia tudo certo, eu caminhava certo, eu tinha as práticas religiosas, mas de repente eu não tinha intimidade. Agora meus olhos te veem, agora eu tenho intimidade contigo. Tem uma versão da Bíblia que fala assim: agora os meus olhos espirituais foram abertos. Querido, deixa eu te falar uma coisa, principalmente para você que é jovem, para você que é novinho ainda, adolescente. Eu poderia ser mãe de muitos aqui. O que o Senhor mais anseia da tua vida é relacionamento com Ele. Relacionamento, intimidade com o teu Deus. Não é apenas estar presente em todos os cultos. Não é apenas fazer parte de ministérios. Intimidade, relacionamento é lá no secreto. É você e Deus. É você se rasgando diante dEle. É você chegando para Ele e falando assim: Senhor, olha, a gente está entrando num tempo de incerteza. Assim, é um ano de incerteza. A gente começa na incerteza. Mas eu tenho que decidir se eu vou me deixar guiar pelas respostas que o panorama de incerteza pode me dar, ou se eu vou decidir confiar em Ti, que me dá a total certeza, a total confiança de que eu posso descansar num Deus que não dorme, que não cochila, que não perde nenhuma batalha e que está sentado no trono.
Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Mais uma vez, relacionamento. É isso que o Senhor quer de você. É isso para o qual Ele te convida. Relacionamento. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas que não sabem. Jovem, você nunca vai ser jovem demais para receber revelações de Deus. Ele quer te usar. Ele quer falar contigo. Ele quer te direcionar. Sabe qual é o maior testemunho que você pode ter, querido? Querido jovem, querido adolescente. Sabe qual é o maior testemunho que você pode ter? Não ter testemunho. Esse é o maior testemunho. O meu maior testemunho é não precisar falar: eu me perdi, eu me enrolei, eu fui no fundo do poço. O melhor testemunho é falar: eu passei a minha vida toda tendo um relacionamento profundo com o meu Deus. E isso me dava a total certeza de prosseguir, mesmo em tempos de incerteza. O que você precisa, o que eu preciso em tempos de incerteza, é a certeza da presença do nosso Deus. Em tempos de incerteza, a maior certeza que a gente pode ter é de que Ele é bom, de que Ele é por você e de que Ele é fiel. Pode vir o que vier. Pode a vacina chegar mês que vem, pode chegar daqui a 2 meses, podem as fronteiras só abrirem daqui a não sei quando, pode eu ter que usar máscara durante mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, eu não sei. Incertezas, pode ter aula presencial ou não, incertezas, mas mesmo em meio a todos esses questionamentos, eu vou avançar por esse ano, sem ter essas respostas, porque a gente não tem. Mas uma resposta eu tenho, e que é o suficiente, me basta para eu poder avançar. É de que Ele é bom, de que Ele é por mim, por você, e de que Ele é fiel. Fique de pé, eu queria que a gente terminasse lendo o Salmo 121. Eu coloquei na primeira pessoa, para que todos nós pudéssemos ler juntos. E faça desse salmo a tua oração. Faça dele a tua declaração de fé. A tua declaração de confiança de que em tempos de incerteza, a tua confiança não está na incerteza da falta de respostas, mas está na certeza, mais uma vez, daquele que é bom, que é por você e que é fiel. Vamos ler todos juntos? Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não deixará que eu tropece. Ele vigia de perto cada um dos meus passos, sem cochilar. É verdade, o protetor de Israel não cochila nem dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor. Ele estará sempre ao meu lado, como sombra para me proteger. O sol não me fará mal, nem de dia, nem a lua de noite. O Senhor me protegerá de todo mal. Ele protegerá a minha vida. O Senhor tomará conta da minha entrada e da minha saída, agora e sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Ele é por você. Ele é bom, Ele é